Nessa videoaula você vai aprender a personalizar o cabeçalho do seu site WordPress dentro do tema Astra. Então, só para recapitular, até agora a gente fez aí a personalização do logo, das fontes e também das cores. Então, de forma geral, nós já personalizamos toda a parte interior do nosso site ou das nossas páginas. O que eu vou fazer a seguir é personalizar o nosso cabeçalho e depois o nosso rodapé. Então, essa é a sequência lógica de personalização que eu costumo seguir, tá? Apenas depois disso que nós vamos trabalhar a parte de configuração do conteúdo, que são as páginas avançadas que nós vamos criar mais para frente no curso. Então guarde bem essa sequência de personalização que você viu no curso até agora, porque ela vai te economizar muito tempo de desenvolvimento. Então o que eu quero personalizar no cabeçalho? Ou melhor, o que é o cabeçalho? O cabeçalho é a parte de cima em comum que todas as páginas do site têm. Então, independente para onde você navega, você sempre vai ver o mesmo cabeçalho, ok? O que muda de uma página para outra deixa de ser o seu cabeçalho. Importante notar que nesse demo que nós estamos utilizando aqui do Astra, ele sempre carrega um cabeçalho transparente. Marco, o que é o cabeçalho transparente? O cabeçalho transparente, diferente do convencional, que tem uma cor sólida no fundo, ele tem uma imagem e os textos do cabeçalho vão por cima da imagem, ok? Geralmente essa imagem tem um efeito de degradê ou de sobreposição de cor. Nesse exemplo aqui, eu acredito que tem até mais efeitos do que isso. São imagens bem trabalhadas, tá? Para você manter esse nível do demo, você vai ter que conhecer um pouco aí de Photoshop. Mas de forma geral, são belas imagens que podem ser replicadas facilmente. E essas imagens têm uma sobreposição escura, que dão uma tonalidade escura, permitindo o uso de textos claros. Então tá aí, nosso fundo transparente no cabeçalho. Nós queremos manter esse padrão, ok, do demo. Porém, nós vamos trocar as imagens, vamos trocar a disposição de colunas. Marco, o que eu ponho no cabeçalho do site? Pelo menos logo e menu. Todo site que se diz, vamos dizer, não vou dizer profissional, mas todo site comum, ele tem pelo menos um logotipo da empresa ou da organização e um menu principal definido. Mas nós vamos colocar mais informações. Aqui em páginas, no conteúdo do site, que segue com os arquivos do instrutor, lembre-se que nós temos o arquivo de contato. E nós vamos estar inserindo essas informações de contato também no cabeçalho para facilitar aí a comunicação com os nossos usuários. Então aqui, olha, nas opções do Astra, dentro do painel de controle do WordPress, em aparência, opções do Astra, clique aqui em construtor de cabeçalho. Os temas mais modernos, quase todos têm um construtor de cabeçalho e um construtor de rodapé. Até mesmo editores, como por exemplo o Elementor, eles têm a possibilidade de você estar construindo um cabeçalho ou um rodapé, ok? Para o seu site. Bem, você pode clicar aqui em cima nesse lapisinho também, nessa área do que simboliza o cabeçalho do site para estar editando. A primeira coisa que você tem que entender de um construtor, e todos são assim, a quantidade de colunas que você vai ter no cabeçalho. Como você pode ver, esse site com esse tema, ele tem 3 colunas. E o padrão do Astra gratuito é 3 colunas. Pode ser que no Astra Pro você consiga mais ou menos colunas. Mas de forma geral, essas colunas elas organizam tanto o seu cabeçalho como o rodapé também. Então veja que aqui, olha, no rodapé nós temos 3 colunas também. Se você vai trabalhar com 3 colunas ou 2 colunas, depende do tipo de conteúdo. De forma geral, existem algumas seções também. Nós temos aqui em cima, por exemplo, olha, essa seção superior, que está vazia. Temos a seção intermediária, que tem um logo, menu e um botão. E a seção inferior do cabeçalho, que está vazia também. Cuidado, a disposição que você vai colocar aí o conteúdo depende muito de cada seção. Por exemplo, se eu pegar o logo e jogar lá para cima, você vai ver que talvez ele fique desproporcional, ou talvez o restante do conteúdo venha para baixo. Isso é muito comum, essa quebra de layout quando você está mudando a posição dos elementos. Então, geralmente, quando você for fazer um teste, mude por completo aí a sequência para você poder ver de forma geral como que tudo vai ficar. Nesse caso, como eu não tenho conteúdo acima, olha, eu posicionei tudo acima, uma atitude natural. Porém, eu vou fazer diferente. Eu vou manter todos na seção intermediária e aqui em cima eu vou adicionar um elemento do tipo HTML, olha. Esse elemento HTML1, eu vou editar ele e eu vou ter 2 abas. Primeiro o General, onde eu insiro o texto e controlo as informações desse elemento. E à direita nós temos a aba Design, onde eu posso controlar, por exemplo, a cor do texto ou a cor do link e assim por diante. Eu vou inserir um texto branco, olha. Tem a configuração de margem, vou diminuir também a fonte para 13 ou 12 px. Vou deixar com 13 px. Aqui em General, vou pegar as informações de contato, olha, vou replicar elas aqui, como por exemplo, telefone,
Vou colocar esse telefone fictício. Vou colocar essa barrinha de separação, escrever o e-mail. E depois também vou inserir aqui, vamos ver como é que aparece lá em cima. Lá. Então, enfim, isso aqui que eu estou fazendo, lógico, é uma personalização própria desse projeto. Você vai inserir o tipo de informação que você quiser. Nesse caso, contanto que seja alguma coisa em HTML. Podendo ser até ícones também, né? Se você quiser inserir ícones, você marca aqui texto e puxa o ícone aí de algum lugar, se você quiser, enfim. Ele foge um pouco do escopo do curso nesse momento, mas é possível esse tipo de personalização, tá? Então aqui nós temos telefone, e-mail e horário de atendimento. Vou pôr aqui segunda a sexta, das 9 às 18 horas. Isso aqui é um tipo de informação importante para os meus usuários. Por isso, então, que eu inseri ela lá no topo do cabeçalho. Como quem diz, todo mundo que entra na Carmélia Vinhos quer saber essas informações, ok? Vamos publicar aqui, então, e ver como que fica no front-end. Porque nem sempre a personalização aqui ela fica perfeita, né? Às vezes aquela personalização ali ela fica diferente do front-end. Repare que ao criar essa seção superior, acabou aparecendo para a gente essa linha aqui. Então essa linha pode ser uma boa divisão, né? Ou também ela pode ser uma coisa que atrapalha um pouco o design. Se você quiser tirar essa linha, diminuir ou reduzir a altura, você também pode, ok? Então aqui, olha, por exemplo, tem o tamanho da borda inferior, tem o fundo dela, olha a corzinha dela. Você pode estar alterando se você quiser. Vou deixar aqui como branco mesmo. E voltando aqui em General, então tem a altura, olha, de 50 px, né? Ou pode ser menor também, ó. Vou deixar como 50 px. Melhor digitar, porque esse negócio é muito sensível. Bem, aqui nós inserimos esse HTML1. Agora, na parte inferior, eu vou editar a nossa segunda seção, olha. Essa segunda seção aqui, quando eu clico nessa rodinha, ele abre para mim a altura dela. Ao invés de 110 px, vamos colocar 100 px, por exemplo. Ou menos ainda, vamos colocar 50 px. Repare que ela por si só não consegue fazer muita distinção por causa da altura também da nossa imagem. Olha, é uma imagem alta, tá vendo? Eu vou reduzir aqui para 50 px e você vai ver que não teve muita diferença. Então vamos deixar aqui em 110 px a altura. E vamos editar aqui o nosso logo de novo, fazer um pequeno ajuste nele. Aqui, olha o nosso logo. E eu vou diminuir um pouco a altura dele para 150 px. Quando eu diminuir a altura do logo, diminuiu também a altura geral de tudo. Repare que o nosso logo de 200 px, por estar quadrado, ele está ocupando muito espaço. Entretanto, esse espaço que ele está ocupando está atrapalhando o restante do conteúdo. Eu vou fazer uma pequena edição nesse meu logotipo, ok? Para isso, eu vou abrir aqui uma ferramenta. É muito comum no cabeçalho a gente fazer esses ajustes, que é tipo um Photoshop online gratuito, chama Photofea. Se você não conhece ainda, eu recomendo, porque você não precisa pagar a licença gratuita, você não viola nenhuma licença e usa à vontade como se fosse um Photoshop. Eu vou abrir o nosso logotipo a partir dos arquivos do instrutor, que segue para todos os alunos que estão matriculados no curso na plataforma cursos7.com.br. Se você está no YouTube, você pode se matricular quando quiser para ter acesso aos arquivos. E aqui em temas, nós vamos carregar o nosso logo original. Esse tipo de personalização às vezes é necessária. O WordPress não permite fazer muitas vezes o corte exatamente como a gente quer. Então o que eu vou fazer? Eu vou cortar exatamente nessa seção aqui, olha. Vou usar um Ctrl X. Vou adicionar uma nova camada aqui, olha. Vou adicionar uma nova camada num novo arquivo. Novo. Novo projeto, vou chamar de logo 2. Aqui tem a largura já em 200 e a altura menor, tá vendo? Por que a altura está menor? Porque eu dei um Ctrl X lá para criar esse novo canvas. Então, vou clicar aqui em criar e vou colar aqui, olha.
Vou tirar o background e agora o meu logo está pronto. Bem, eu vou salvar agora esse arquivo, tanto em PSD para você ir também, dentro da pasta temas, é o logo 2 PSD. E vou salvar também um arquivo no formato PNG com fundo transparente para a gente. Exportar como PNG, para a gente poder usar ele no site, ter uma altura menor, exatamente do tamanho proporcional que a gente precisa, tá? A qualidade 100%, olha. Tá salvo o arquivo. Vou voltar aqui na nossa pasta de temas. Então é bom ir mostrando para você aí o dia a dia de trabalho para você ficar bem esperto. Vou salvar aqui no logo 2, olha. Perfeito. Feito isso, então, eu vou fechar o editor Photofare, que está acabando com a memória do meu computador. E vou carregar o logo 2 aqui, olha, no lugar do meu logo atual, que ficou muito grande. Claro, essas personalizações, com o tempo, você tem que ir fazendo. E é isso que atrasa um pouco o desenvolvimento do site, às vezes, né? Então, quando a gente cobra aí por hora, a gente realmente já tem uma ideia boa de que para personalização nós vamos ter que adicionar mais horas e assim por diante. Nenhum corte precisa ser feito. Vou pular o corte. E agora sim, ó, você viu que ele ajustou na parte superior porque o quadrado foi devidamente ajustado.